Alguém nos ajude, Lázaro, a entender. Porque senão a gente só vai reproduzir o que andam dizendo por aí. Mas a gente vê o rosto do nosso povo, e o nosso povo é nota A. Tão chato nas ideias que o racista me chama de macaco prego. Ou eu que sou escuro demais, ou esse mundo que é cego, contendo informações importantes. Então me chame de quatro negro. Ela diz que me acha chave, fecha o porta daquele passado negro. Peixe que nada sozinho morre, mas o cardume sobrevive. Se o rap é uma treta no Olimpo, judeus, deuses do Orum não me contive. Então, meu nome é Igor, eu tenho 23 anos, sou formado em artes visuais. Atualmente estou seguindo na carreira como professor de artes, oficineiro. E é isso aí, eu vim aqui para falar um pouco sobre a minha experiência sobre essa questão do racismo. A primeira vez que eu senti, assim, né, que eu já tinha essa noção de racismo, porque quando eu era menor já tive outras vezes, mas a primeira vez em que eu senti mesmo, em que eu me revoltei, eu estudava no SESI e, se eu não me engano, eu estava na 6ª, 7ª série e aí tinha sumido um lápis na sala. Só tinha eu e mais o outro menino de negro na sala. E aí as 3 meninas que tinham perdido o lápis, eu sentava no fundo da sala, elas vieram direto procurar o meu estojo. Tipo, elas pegaram o meu estojo e abriram e começaram a procurar. Até ali, tipo, eu não tinha entendido muito, assim, o porquê. Sacou? Tipo, sei lá, talvez ela tivesse achado normal mesmo, ou que ela foi procurar lá no meu estojo e tudo. E aí meio que caiu a ficha ali enquanto ela procurava. E, mano, eu fiquei muito puto mesmo. Eu comecei a xingar ela de tudo. Mesmo na 7ª série, estudando em escola particular, eu sempre fui meio maloca, não gostava muito da escola, até por causa disso mesmo. Aí, né, tipo, eu falei com a professora, professora, tipo, ela tá achando o quê? Que eu sou ladrão, que não sei o quê e tal, tipo de coisa, tava na 7ª série. Aí a professora não fez nada, né, tipo, e a menina, ela era meio gorda, assim, e tal. E aí eu comecei a xingar ela de gorda, né, tava na 7ª série, comecei a xingar ela de gorda, de baleia, aquelas coisas lá que menino fica falando, né, de gente obesa, assim, e tal. E aí a professora, ela me colocou pra fora da sala, tá ligado? E aquilo foi, sei lá, mano, tipo, eu não entendi nada do que tinha acontecido. Sei que eu perdi a razão de ter falado essas paradas, mas assim, mano, tipo, pô, foi meio que na hora ali, a professora viu a situação e não fez nada. E aí eu não tinha essa noção, tá ligado? Do peso. De todo o contexto histórico, do porquê que aquilo acontece e tal, e todas essas paradas. Pra mim ali foi uma ação, tipo, errada da menina ali e pronto, assim, sacou? Hoje a gente meio que conversa e tal, né? Eu tenho ela no Face e tal, sei lá, meio que procurei esquecer no sentido, assim, de esquecer aquele momento ali e tal, mas isso ainda pesa bastante. Como diz o Emicida, né? Depois que a gente cresce, estuda e pá, a gente já tem um embasamento teórico. Talvez hoje eu não teria xingado a menina de gorda e tal, assumo o meu erro, tá ligado? Eu teria mesmo, com todo o meu embasamento teórico, mandado ela ir catar coquinho, que é isso que, né, a gente tem que fazer, tá ligado? Tipo alto da compadecida. Se fosse 2002 eu era Ronaldo. Quando eu entro no falo, problema já. Não, isso com certeza, tá ligado? Tipo, que nem nas periferias mesmo, a proteção da periferia, ela não vem através da polícia, né, mano? Ela vem através dos próprios moradores e do pessoal com mais envolvimento nessa questão, assim, né? Aqui mesmo no bairro, tipo, as pessoas que andam, né, tipo, o bairro é tranquilo e tudo, mas por baixo mesmo, né, muitos moradores até recebem a instrução de quando acontece alguma coisa assim, não procurar a polícia, tá ligado? Porque nesse sentido mesmo de entender que a polícia é corrupta, tá ligado? E que ela já tem essa visão sobre a periferia, principalmente se você é pobre,
você já tem um maior índice separado pela polícia, independente do que você tá fazendo. E se você é pobre, negro, aí esse índice ainda dobra, tá ligado? Então, tipo assim, aqui no bairro, por exemplo, onde eu trabalhava uma vez, aconteceu um assalto e os próprios moradores instruíram assim, tipo assim, não chama muita polícia não, vamos tentar resolver aqui, sacou? Porque polícia rodeando no bairro não é muito bom, a gente sabe o que acontece quando eles vêm pra cá, tipo, nesse sentido de procurar ladrão, esse tipo de coisa, qualquer um aqui vira vítima, tá ligado? Vira vítima assim, vira suspeito, né, no caso, e sinceramente, assim, mano, tipo, eu não sei, assim, quando é que isso vai mudar. Beleza, eu ganhava a pior nota. Hoje as filhas da puta que me deram 0, fala crush, me nota. Olha o que fizeram com o nosso povo, amor. Esse é o sangue da nossa gente, amor. Olha a revolta do nosso povo, eu vou. Juro que hoje eu vou ser diferente. Bom, meu nome é Robson, tenho 25 anos, faço parte da Pastoral da Juventude, do Quilombo Cabeça de Negro, do Instituto Federal de São Paulo e do Conselho Municipal de Juventude. Eu sou estudante de Geografia. Eu vou falar um pouco sobre a exclusão cultural negra, ou o etnocídio, né? Que é quando acabam com um tipo de cultura de determinada raça ou etnia, né? Começando falando aqui pela nossa cidade, e depois eu vou ampliar um pouco o leque da questão. Na nossa cidade, por exemplo, os espaços culturais que a gente tem aqui, espaços que não agregam, por exemplo, a cultura periférica e periférica negra, né? Porque a gente sabe muito como se deu o processo de pós-escravidão, né? Para onde que foram as pessoas negras, né? Na verdade, a gente foi jogado, né, para as áreas periféricas, para as favelas, né? Então, basicamente, a cultura periférica é uma cultura negra. E aqui a gente tem uma casa, que é a casa do hip hop, né? Mas ainda é muito pouco, né? E o foco, né, que é dado para esse lugar ainda é muito pequeno, né? A gente mal sabe o que acontece lá na casa do hip hop, né? E quando tem, por exemplo, mesmo datas sobre a questão da consciência negra, por exemplo, a programação na cidade praticamente não existe, né? Teve, por exemplo, no ano passado, basicamente a entrega de uma medalha, né? O que é muito pouco por toda a história que o negro tem, né? E a importância que ainda tem e também porque para você acabar com o racismo, né? Que por enquanto parece uma utopia, mas é um negócio que tem que acontecer, tem que ser trabalhado diariamente. O próprio poder público, ele deveria, isso aí num sonho distante, ele deveria apoiar a causa negra, ele deveria promover a questão negra. Você pode ver hoje a própria cena do rap, que sempre foi... O rap sempre foi espaço do negro, né? Espaço do negro principalmente na periferia, né? O rap, o mais amplo, né? Digamos assim, o hip hop sempre foi espaço do negro, né? E sempre foi excluído, né? Desde que, mesmo quando surgiu o Racionais, que os Racionais MCs são, digamos, o principal grupo de rap do país, né? Mesmo quando eles surgiram, sempre foi algo discriminado, sempre colocado como o preto bandido, né? Você não pode ir num show de rap, que show de rap é para bandido. Então, sempre foi colocado dessa forma, né? E hoje a discriminação está indo por parte do funk, né? Porque há muitos artistas brancos tentando dominar a cena do rap, né? Não que o branco não pode cantar rap, porque o branco pode dizer qualquer coisa, né? O espaço basicamente é branco no nosso país, né? O espaço basicamente aqui é branco. Não tem o negro que tem que buscar algum espaço, né? E hoje está sendo tomada essa cena e tomada assim, não é porque o branco não pode fazer, que nem eu falei, mas é que o hip hop, né, ele sempre teve uma questão de retorno para a sociedade, né? Não é só você cantar uma música e fazer dinheiro com aquilo, é você ter um retorno para a quebrada que você mora e toda essa questão.
Você pode fazer o seu dinheiro com aquilo, mas tem que ter um retorno para a questão. E você sempre tem que lembrar, né? Você pega o seu pedaço, mas não esquece quem que fez o bolo, né? Que o bolo é preto, o bolo é quem fez o bolo foram os negros, né? E está sendo tomada de uma forma tão ruim, porque, por exemplo, a gente tem casos de machismo, por exemplo, que quando trata do Emicida, por exemplo, de coisas que ele fez há algum tempo, que é muito mais lembrado de coisas que, por exemplo, teve esses dias mesmo de caso de apologia ao estupro do Costa Gold, que é um grupo de rap branco, né? Então, são 2 pesos, 2 medidas, né? Então, a cena está sendo tomada pelos brancos. E a cena preta hoje que está sendo o funk é totalmente descriminalizada, né? O funk é tratado como algo marginalizado. O funk não é tratado como algo que não é sério, que aquilo lá não é uma coisa, né, alguns religiosos falam, né, uma questão de Deus, né? O funk não é música pra gente de bem ouvir, né? Independente do que seja gente de bem hoje, né? Que eu não sei muito, esse conceito tá meio esquisito hoje em dia, né? Mas são essas questões que a gente enfrenta, né? A gente vê a questão também de algum tempo que existiu, né? Do rolezinho, né? Foi uma questão, é algo até engraçado, né? Porque quando junto um monte de playboy branco vai no shopping e fica gritando, fica falando um monte de bobeira, faz a sua algazarra no shopping, nunca é tratado, nunca foram expulsos, nunca aconteceu nada com eles. Pelo contrário, é incentivado esse tipo de pessoa a participar, a estar naquele espaço. Porque é um espaço que é um espaço que tem dono, né? Tem um dono, então ele é privado, mas é de circulação pública, então teoricamente qualquer um pode passar. Agora, quando teve aquela época do rolezinho, e o jovem da periferia, o jovem negro estava ocupando aquele espaço, ele era subitamente expulso, inventava muita coisa que estava acontecendo lá para tirar o jovem negro de lá. Então, a gente vê que não é uma questão de ter uma aglomeração de pessoas, ter uma aglomeração dentro de um espaço. É uma questão de ter uma aglomeração de negros, jovens negros dentro de espaço. E não é para você estar lá. Deixando bem claro isso, não é para você estar lá, não é para você ocupar esse espaço. Porque a gente, além de falar aqui um pouco sobre a exclusão, né, a gente faz um apelo, né, não um apelo, né, mas um pedido para essa juventude negra, para que não desista e continue mostrando seu espaço. E é jogando na cara mesmo essas questões, as questões da exclusão, a questão do racismo, é jogando na cara do poder público, é jogando na cara da sociedade. Porque a sociedade branca só vai mudar, só vai enegrecer com esse processo que a gente está fazendo. A gente não vai ter benevolência branca. A gente vai ter trabalho do negro para que ele tenha o seu espaço. A gente não vai ter benevolência branca, não. O branco não tá nem aí pro negro, não. Durante o dia eu só tinha vivido ódio. Bom dia, gente. Meu nome é Marisa, né? Eu tô começando aqui com uma confecção, né, de roupas agora, né? Voltada para o público negro, mas para quem gosta, né, desse tipo de roupa, uma roupa mais estilizada, uma roupa estampada, né? Tipo essa aqui que eu tô usando, para quem gosta da diversidade, de diversificar seu guarda-roupa. A nossa empresa, ela nasceu de uma necessidade pessoal, como toda empresa, né? Toda pequena empresa nasce. E aí ela viu, né, nesse nicho de mercado, nesse espaço que o mercado deixou vago, a mulher negra, que não é contemplada pela moda, né? A mulher negra, ela tem uma anatomia muito própria. Ela tem seios fartos, quadril largo, né, tem um corpo, né, que não não tem o ideal da Europa, europeizado, como a gente fala, né? Então essa moda, esse tipo de roupa que a gente está criando é para contemplar essa mulher, para que ela se sinta bonita, para que ela se sinta valorizada. Ela não precisa se moldar ao que tem no mercado, né, para usar essa roupa.
Então eu acho que a partir do momento que eu comecei a pensar nisso, na anatomia feminina da mulher negra, eu comecei a entender, né, esse abismo que existe, né, na sociedade entre a visão da sociedade para o negro. Eu comecei a entender um pouquinho melhor a invisibilidade que tem as pessoas na sociedade. Elas começam a se destacar, né, isoladamente aqui e ali, na arte, na cultura, né, em poucas coisas, uma coisa ou outra, né, no comércio e tal, mas o negro nunca é o protagonista desse movimento, né, dessa história. Mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Especialmente que é um tema que eu tenho trabalhado há no mínimo 5 anos aqui em Mogi, por fazer parte da Negro, por fazer parte do movimento negro aqui de Mogi das Cruzes. Diariamente a gente se depara com essas situações de racismo, de um racismo que não é muitas vezes percebido por quem pratica e por quem sofre. Mas em grande parte ele é percebido, só que ele é silenciado por quem pratica, por achar que é devido esta diminuição do outro. Quem pratica se sente parte de um grupo superior, e isso é a construção cultural do nosso povo brasileiro e dos povos que aceitaram a escravidão como parte do seu processo de crescimento econômico. No caso aqui o Brasil fez isso durante 3 séculos e, na verdade, por mais de 3 séculos, e o resultado disso é um país racista, mas que se envergonha de ser racista. Enquanto professor de História da Rede Pública, de periferia, onde pelo menos aqui em Mogi 33% dos mogianos são negros e negras, essa clientela de sala de aula não se identifica como negro. A primeira coisa que eu faço quando eu vou tocar no assunto dentro de sala de aula é perguntar: quem daqui é negro? Alguns alunos levantam a mão, mas de forma discreta. Olham para o lado e vê que poucos levantaram a mão, e esses que levantaram baixam a sua mão porque não se identificam como negros. E isso é resultado dessa coisificação do negro, da coisificação do ter a pele escura nesse país, como diz o Florestan Fernandes, um país de brancos. E ser negro no país de branco é, infelizmente, aceitar as migalhas que essa sociedade não racista nos dá. Eu digo que temos vergonha de ser racista, por quê? Porque não é feio, porque não é humano, porque é um monte de coisa. Perguntamos para muitos: você já sofreu racismo? Você viu racismo? Você conhece alguém que praticou racismo? Muita gente diz: não sou racista. A maioria esmagadora diz não ser racista, mas essa mesma maioria conhece um caso, conhece alguém que sofreu racismo. Que é difícil entender. Como nós não somos um país racista e todos nós conhecemos alguém que sofreu racismo. Difícil essa conta não fecha. Por quê? Porque não é bonito ser racista. Então nós temos preconceito de ser racista. Nós temos preconceito de enveredar por esse caminho. Um preconceito construído para que não nos identificamos enquanto racista. Por quê? Se nós encontrarmos esse problema em nossa sociedade, precisamos resolver os problemas. E não ser racista é melhor, porque não precisamos resolver problemas. Nós negros não colocamos nossa voz enquanto negros, deixamos outros falarem, até por negligência ou por não nos aceitarmos como negro. Quando nós não colocamos nossa voz para ser ouvida, o silenciamento ele é eficaz. E esse silenciamento também se dá
pelo fato de que, mesmo quem se reconhece negro, e ao se reconhecer, sofre as consequências desse reconhecimento. Quando eu falo as consequências desse reconhecimento é que se eu sou negro em um país racista, eu sofro racismo. Se eu sou negro, se eu assumo meu cabelo, se eu assumo meus traços, e eu vou procurar emprego, e alguém não me dá um emprego por eu ser negro, ou por eu ter o cabelo assim, por ter o nariz mais largo, por ter os lábios mais carnudos, isso é racismo, isso é crime. Então, se assumir negro, eu vou me deparar com essa situação. E como eu não me assumo negro, eu aceito as migalhas que a sociedade me dá e compactuo com o crime de racismo. Por negligência, por não ser negro, né, não se identificar como negro, por querer ser aceito nessa sociedade de brancos. Muitos, como eu sou do movimento negro, eu escuto muitas pessoas falando, pô, mas o próprio negro é racista. O próprio negro, ele se não aceita a sua condição de negro. Discordo plenamente. Por quê? Porque para você conviver nessa sociedade, você tem que ter, até um pouco tempo atrás, você tinha que aceitar as regras do jogo. E aceitar as regras do jogo é se calar. Aceitar as regras do jogo era ser submisso a um grupo de pessoas que se achavam superior. E aí, para deixar ser mais objetivo nessa questão, ao aceitar o que é colocado, a gente se depara com o silenciamento e a não pontuação dos problemas reais, que é, como já falei, a questão de ir aos espaços e ser excluído dos espaços pelos traços negros, pelo cabelo, pelo nariz, enfim. O que é um crime. E aqui eu gostaria realmente de citar a questão, como foi solicitado para essa entrevista, citar a questão do crime. Que enquanto nós, dos movimentos negros, enquanto nós, negros, não nos assumirmos nossa postura perante essa sociedade, não fazer nossas vozes serem ouvidas, infelizmente, não engrossarmos as estatísticas do racismo, esse crime será cometido e será minimizado. Que nós temos casos de pessoas que sim questionam, colocam sua voz para ser ouvida, mas como são vozes isoladas, como são vozes menores, vamos colocar assim, diante do agressor, esses crimes eles saem do racismo e vão para a injúria racial, que é uma questão inferior. Ele sai do racismo e vai para o bullying. Ele sai do racismo e vai para o preconceito. E o crime de racismo ele é minimizado. O crime do racismo ele vira algo inexistente. E, infelizmente, mesmo quando essas vozes são ouvidas por movimentos, pela dramatização que é feita, pelos casos específicos, a pena, o julgamento, todo o processo, ele é levado de modo a desmotivar que pessoas reclamem depois. Um dia desses como outro qualquer, mafriaca na quebrada de jaqueta e boné, no peão de a pé com os irmãos, as mulheres descem um carro a milhão. Os gambé pediu meu documento, dei. Onde cê mora, botei. O chocadeia, negão, nunca puxei. Ele vem desconfiado de tudo que eu falei. Foi no carro dar um cheque como eu tava com a lei. Ei, nem deu-me nada, eu sabia que eu não devia, mas ele insistia, dizia que eu fui do crime um dia. Como eu podia andar assim, todo elegante, pagar pra ter esses pano e esse pisante. Eu disse, eu tenho uma parada bem pesada, pensante, processado bem bolado, modo mirabolante. Vários pontos das quebradas tem vendido bastante. Se é crime fazer rap, então me leve em